Boa noite, irmãos. Nós já oramos por esse tempo da mensagem. Peço que os irmãos continuem em oração por mim. Se a minha voz falhar, por favor, me perdoem. Essa semana eu fiquei com a garganta um pouco ruim. Acredito que foi por causa da piscina tão gelada no domingo. Ainda estou me recuperando disso. Então, se eu tossir, se minha voz falhar, por favor, me perdoem. Teve um dia no seminário que eu estava chegando no meu prédio, lá no quarto, no alojamento dos alunos, nessa época ainda solteiro, e era uma noite livre, a gente não tinha nenhuma programação, era uma noite de folga. E estava muito barulho, muita risada, uma agitação. Lá é um prédio de 3 andares e aí você tem, por cada andar, são 16 alunos, homens. E aí o prédio todo, as luzes acesas, em todos os andares, muito barulho. E aí chegando ali, não sabia direito o que estava acontecendo. Quando eu fui me aproximando, eu vi o que estava acontecendo. De vez em quando, nas noites livres, alguns alunos formavam uma rede com seus notebooks para jogar um jogo chamado CS. Se você não conhece, o CS é um jogo basicamente um jogo de tiro, onde você controla um atirador. E aí você tem duas equipes, os terroristas e os contra-terroristas. E aí o pessoal lá ligava seus computadores em rede para jogar ao mesmo tempo, dividiam os times lá. E aí eles começavam a jogar. Cada um no seu quarto, cada um na sua sala, começavam a jogar e fone de ouvido, microfone para poder se comunicar um com o outro. E algo interessante desse jogo é que você pode dar nome para o seu atirador. E eles colocavam os nomes dos professores do seminário. Então, de repente, você está lá passando pelo prédio e ouve falar assim, pega o Davi Cox, pega o Davi Cox. Para quem não sabe, o Davi Cox é um missionário americano que tem 80 anos. E aí eu entrei no quarto e um dos meus colegas de quarto, um irmão muito querido meu, estava lá jogando, acho que ele nem me viu se aproximar dele, estava ali na escrivaninha, fone de ouvido, estava falando com o pessoal e jogando, e tentando matar o Davi Cox. E aí eu me aproximei dele, com muito amor, dei um tapa no pescoço dele e falei, vai estudar, moleque. Aí ele se assustou, quando ele me viu, deu risada, e falou assim, não, agora eu estou tendo um tempo de comunhão aqui. Aí eu fico pensando, será que quando os apóstolos falavam de comunhão na Bíblia, eles estavam imaginando professores de um seminário tentando se matar? E situações como essa se repetiram de formas variadas e tem me feito pensar sobre qual é o significado da comunhão bíblica. O que significa comunhão na Bíblia? Vou fazer uma pergunta, você não precisa responder em voz alta, apenas pense. Mas quando se fala em comunhão, o que vem à sua cabeça? Vem alguma imagem, alguma atitude, quando se fala em comunhão? Eu tenho a impressão de que o conceito de comunhão tem sido excessivamente limitado a entretenimento, a um tempo de diversão e de risada em que nós temos juntos, entre irmãos, ou simplesmente ao fato de nos sentarmos para comer juntos. E eu não quero dizer que isso não faça parte da comunhão, mas o que eu gostaria de dizer, entre outras coisas, é que isso é apenas uma parte da comunhão. Que a comunhão que Deus projetou para nós, algo que é tão especial, é algo que vai muito além disso. E eu gostaria de pensar nesse tema hoje, da comunhão com os irmãos. Existem alguns motivos também que fazem com que esse tema seja importante. Por exemplo, nós vivemos dias em que o individualismo tem sido muito enfatizado. A gente sabe que desde a queda do homem, desde o pecado, o homem se tornou egoísta, amante de si mesmo, não mais amando a Deus, mas querendo fazer somente a sua vontade. E durante muito tempo, até na sociedade, crentes ou não, julgavam essa atitude individualista, egoísta, como algo não virtuoso. Mas de uns tempos para cá, existe uma onda de pensadores
que têm rompido com esses padrões. Antes, existia todo o valor da comunidade e a pessoa se adequar à comunidade, aos valores da comunidade, entendendo que ela precisa se adequar, que aquilo é o certo. Hoje em dia, esses pensadores têm rompido com isso e têm dito que não importa os valores da sua comunidade, o que importa é a sua opinião. Então, aquilo que te faz bem, aquilo que te deixa confortável consigo mesmo, se te faz feliz, esse é o certo, independente de onde você mora, independente do que o outro pensa sobre isso. Então, a ideia é, se você está realizado pessoalmente, siga em frente. Essa expressão realização pessoal é algo que está bastante em voga nesses últimos dias. E é daí que vem aquilo que é famoso, acredito para a maioria de nós, que é a subjetividade, o subjetivismo, que é, se você acha assim, então é assim para você, essa é a sua verdade, eu tenho outra verdade, o outro tem outra verdade, todo mundo está certo, ninguém pode olhar para o outro e dizer você está errado, porque cada um tem a sua verdade, porque é uma sociedade individualista, é uma sociedade egoísta, cada um centrado em si mesmo. Isso sempre existiu no coração do homem, só que ultimamente tem sido proposto como um modelo de vida ideal. E por isso que a gente tem tantos padrões sendo quebrados, como o da família e muitos outros aí, os relacionamentos e tal. É uma vida centrada no homem. Em segundo lugar, a gente vive tempos onde os relacionamentos têm se tornado cada vez mais virtuais e menos pessoais, quem sabe até menos reais. Até as próprias pessoas do mundo têm feito piadas e tirinhas relacionadas a grupos de pessoas que se unem e cada um fica ali no seu smartphone, uma pessoa acorrentada ao seu computador, se mostrando escravo daquilo e longe das pessoas, a pessoa andando na rua e ela não olha mais para ninguém, ela não sabe que existe vida fora da tela do celular. Coisas desse tipo, piadas desse tipo têm sido elaboradas até por pessoas que não são crentes. Além disso, quando a gente pensa no contexto da igreja, a gente vê muitos crentes que têm uma dificuldade de considerar a igreja como família de Deus. Eles não se veem como parte dessa família. São pessoas que vêm à igreja, mas vêm para frequentar, são pessoas que frequentam a igreja para assistir a um culto, e não pessoas que fazem parte de um corpo, de uma família que se reúne para cultuar a Deus. São pessoas que até conversam com simpatia uns com os outros, mas se contentam com um relacionamento superficial. Se contentam e não são incapazes de abrir seu coração para alguém e deixar com que outros façam parte da sua vida. Em quarto lugar, uma pergunta que a gente pode fazer também é: devo ter comunhão com todo tipo de pessoa que se diz crente? Ou, nossa igreja vai dar as mãos para todo tipo de movimento só porque ele se denomina evangélico? Essa é uma pergunta que eu gostaria de pensar, de responder ao longo aqui do nosso tempo juntos. Nós sabemos que Deus criou o homem como um ser relacional e que o pecado atrapalhou isso bastante, nos tornando pessoas que vivem de tal forma que acham que o mundo gira em torno de nós. Mas graças a Deus pela cruz de Cristo, pela graça de Deus, que nos dá redenção e nos dá a oportunidade de vivermos uma nova vida. Uma vida não mais centrada em nós, mas uma vida centrada em Deus, uma vida centrada em Cristo. Uma vida diferente, uma vida que nos permite nos relacionarmos de uma forma diferente, de uma forma tão diferente e tão superior que ninguém no mundo sabe o que é. A comunhão que nós experimentamos e que nós podemos experimentar é algo que ninguém no mundo pode experimentar. Eles podem se juntar para comer juntos, eles podem se juntar para dar risadas e se divertir bastante. Mas a comunhão que nós temos, que a nossa família tem, isso é algo que só quem nasceu de novo conhece. Porque para viver isso, você precisa conhecer um amor que é o amor maior de todos. Precisa experimentar esse amor na sua vida para poder compartilhar esse amor com o outro. Isso só nós podemos viver, só nós podemos experimentar. E eu gostaria de, então, estudar com os irmãos o que significa o termo comunhão na Bíblia e quais são as implicações práticas disso para a nossa igreja, para a nossa família. No finalzinho também pensar um pouco no relacionamento entre pai e filho, para aproveitar o dia de hoje, uma data especial, e isso para que a gente não desperdice a comunhão que nós temos em Cristo. Pelo contrário, que nós perseveremos
em vivê-la o máximo que conseguirmos. E esse tempo aqui eu gostaria de dividir em 3 perguntas básicas, que é: o que, como e por quê? O que, como e por quê? E aí, para começar, eu gostaria de, primeiro, antes de nós abrirmos nossa Bíblia, só olhar a palavra em si, num dicionário da língua daqueles tempos, quando a Bíblia foi escrita, o que significa a comunhão. A comunhão é a tradução da palavra koinonia, talvez seja uma palavra bem conhecida aqui para a maioria de nós. Koinonia, que vem da palavra koinos, que significa comum, que é bem parecido com comunhão, ou comum união. E a palavra koinonia, ela tem uma gama de significados que envolve conceitos como ter em comum, compartilhar, comunidade, participar junto, intimidade, companheirismo e um compromisso mútuo. Mútuo é aquilo que nós fazemos uns para com os outros. Uma comunidade é formada por pessoas que compartilham de algo, pessoas que têm algo em comum. O mundo também forma suas comunidades, só que eles formam comunidades baseadas em interesses pessoais. Formam comunidades baseadas nos seus hobbies, no seu estilo, gosto musical, questão de estudo e coisas semelhantes assim. E nossa comunidade? Nós somos pessoas diferentes, basta você olhar para o lado para comprovar isso. Temos idades diferentes, temos estilos diferentes, temos gostos diferentes, opiniões políticas diferentes, gosto musical diferente. O que faz do nosso grupo ser um grupo que vive a comunhão, uma comum união? A resposta é o Evangelho, a cruz de Cristo. A fé no Evangelho faz a gente perceber que nós temos uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, uma só esperança, um só batismo, um só Pai que está em todos e sobre todos, e um só chamado, viver para a glória de Deus. Nós temos tudo em comum. Nós sabemos quem nós somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Sabemos que somos parte da família de Deus. E essa fé nos une em um só corpo, que a gente chama de igreja. E assim nós podemos ser um, nós podemos estar juntos, mesmo sendo tão diferentes. E podemos nos reunir e nos alegrar com isso. Isso é a beleza da igreja, isso é a beleza do Evangelho. Juntar pessoas tão diferentes em um só lugar, fazer com que nos demos as mãos e caminhemos juntos. Existem alguns movimentos, ou alguns ministérios, que são realmente sinceros na sua busca por Deus, são igrejas verdadeiras, crentes verdadeiros, mas que têm promovido coisas do tipo a igreja dos adolescentes, a igreja dos jovens, a igreja dos adultos, a igreja do skatista, a igreja do roqueiro, a igreja do sei lá mais o quê. E aí elas segmentam o povo de Deus em um grupo. Isso, de certa forma, tira um pouco da beleza da igreja, da beleza do Evangelho. O legal é isso aqui, é as crianças junto com os adultos, junto com pessoas mais velhas, junto com adolescentes, junto com jovens, todo mundo podendo falar, nós somos um. Pessoas com opiniões diferentes podendo falar, nós somos um. Porque seguimos o mesmo Senhor, porque estamos indo para o mesmo lugar. Ok, mas o simples fato de nós nos reunirmos juntos e louvarmos a Deus juntos, com alegria, não define tão bem ainda o que é a comunhão bíblica. Então, por isso eu gostaria de olhar alguns versículos com os irmãos. O que é uma dificuldade, porque a gente não tem um texto que fale comunhão é, e aí ele comece a descrever. Então a gente vai precisar olhar para alguns textos e ver qual que é o conceito que o autor tinha daquele termo quando ele usou. E aí eu separei 3 textos, dentre vários que tem no Novo Testamento, para a gente olhar isso. O primeiro deles, Atos 2:42, um texto bem conhecido nosso. Por favor, abra sua Bíblia lá. Atos 2:42.
Diz assim: eles, aqui falando da igreja, logo da formação da igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ou eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e à comunhão, e no partir do pão e nas orações. Primeira coisa que a gente pode observar aqui sobre a comunhão, sobre o conceito de comunhão, de uma forma indireta, é que a comunhão era uma prática da igreja. Ela não era só um conceito, já vou explicar isso. Eles perseveravam na doutrina e perseveravam na comunhão, era algo que eles exercitavam, era uma atitude da igreja. A comunhão, nós podemos falar em dois aspectos. Um aspecto que é posicional e um vivencial ou prático. O posicional é aquilo que é o momento que nós nos convertemos, nós entramos no corpo de Cristo. E assim, se nós somos crentes, nós já somos um. Que a gente queira isso, quer não. Se somos filhos de Deus, somos um só corpo, e isso já é a nossa posição. O aspecto prático ou vivencial é quando nós vivemos de uma forma coerente aquilo que nós já somos em Cristo. Eu já sou um com você, você é um com a pessoa que está do seu lado. E isso já é a posição, nossa posição. E o vivencial é quando nós nos relacionamos de uma forma que nós demonstramos que somos um. E essa é uma atitude que exige dedicação, exige perseverança. E daqui para frente, o tipo de comunhão que eu vou falar é essa comunhão mais prática, tá? Essa comunhão vivencial. Naquela época, na cultura onde Lucas, que foi quem escreveu isso aqui, havia um conceito de comunhão já na sociedade, no mundo. Os gregos tinham a ideia de comunhão, uma ideia de uma sociedade ideal, onde as pessoas compartilhavam seus bens umas com as outras, de modo que nada faltasse para ninguém, ninguém passasse necessidade, porque eles tinham a ideia de que eles eram um. É muito possível que Lucas tivesse algo assim em mente, porque da forma como ele usa o termo, e também a gente pode ver ao longo do capítulo 2, que nós não vamos ler agora, mas que fala que eles repartiam todos os seus bens com os outros, de modo que ninguém tinha falta de nada, ninguém sentia falta de nada, que eles tinham tudo em comum. Agora, uma observação importante da gente fazer é que a ideia de comunhão na Bíblia, e tanto até no conceito dos gregos daquela época, não anula a propriedade privada. A ideia de comunhão não é uma nova ordem para a sociedade. E o que o cristianismo trouxe não foi uma nova ordem para a sociedade, mas foi uma forma nova e melhor de enxergar o nosso relacionamento uns com os outros, de tal forma que aquilo que é meu continua sendo meu, mas eu, de coração e voluntariamente, decido compartilhar com aquele que precisa, para que ele não tenha falta de nada. Mas isso não anula de nenhuma forma a propriedade privada. Outra observação que a gente pode fazer também por isso nós temos um Ministério de Ação Social na igreja, que, entre várias funções, se preocupa em mobilizar a igreja para suprir a emergência de um irmão de forma que ele não fique em necessidade. Isso é comunhão? Ou se é, e dá boa. Essa cooperação, essa preocupação com o irmão. Comunhão, então, é uma prática, uma atitude que exige perseverança. Um segundo texto que nos ajuda é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir lá? De novo, não é um texto que visa explicar a comunhão, mas a gente pode entender um pouco do que o autor pensava sobre comunhão quando ele escreveu. Diz assim, 2 Coríntios 6, versículos 14 a 16. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Que acordoar entre o templo de Deus e os ídolos? A gente poderia organizar para ficar mais fácil de visualizar a ideia da comunhão num quadro mais ou menos assim. Paulo faz várias perguntas que são
é praticamente a mesma pergunta feita de uma forma diferente. Ele usa palavras que estão em paralelo. Então a gente pode entender um pouco melhor do conceito de comunhão quando a gente coloca em paralelo as palavras que ele usou. Por exemplo, sociedade, ou ter em comum, harmonia, união ou em comum, dependendo da versão que você tem aí na sua Bíblia, ligação ou acordo. Então olha só, vamos pensar na ideia de uma sociedade, que é algo que nos traz o conceito de parceria. De alguma forma, meu irmão em Cristo, em algum sentido, é meu sócio, é meu parceiro. Quando a gente pensa em sócio, a gente poderia pensar em duas pessoas que estão lado a lado, numa relação de igualdade, contribuindo com aquilo que elas podem e trabalhando juntos para chegar ao mesmo objetivo. Isso tem a ver com a gente, com os nossos relacionamentos? Temos o mesmo objetivo? Espelhar e espalhar a imagem de Deus à medida que Cristo é formado em nós. Por isso que nós estamos aqui, certo? Perceba então que a comunhão não é um fim em si mesmo. A comunhão é um meio projetado por Deus para chegarmos a um objetivo, para cumprirmos nossa missão. Precisamos estar juntos nisso, como sócios, como uma sociedade, como parceiros. Comunhão é acordo, é harmonia. Acordo, um acordo mútuo, uma concordância mútua que nós temos, que existe entre nós. Concordância em quê? Na cor da igreja? No estilo da música? Isso é muito pequeno, né? Nós concordamos sobre quem nós somos, quem nós vamos obedecer, para onde estamos indo, qual o nosso alvo. E se nós estamos indo para o mesmo lugar, nós podemos andar juntos. Nós jamais poderíamos andar juntos se estivéssemos indo para direções opostas. E aí, diante disso, quero trazer uma observação, uma implicação desse princípio. Existem alguns movimentos que se dizem evangélicos. Alguns movimentos se chamam de igreja. Mas o objetivo deles não é glorificar a Deus. É glorificar a si mesmos, é buscar o reino de Deus aqui na terra, é anunciar o evangelho do dinheiro e não o evangelho da cruz de Cristo, da graça e do perdão. É por isso que nós não vamos fazer parceria com esse tipo de igreja. Por isso que nós não vamos dar a mão para esse tipo de liderança. Você não vai ver a nossa igreja tendo comunhão, tendo parceria, tendo uma sociedade com esse tipo de movimento. Por quê? Por um motivo simples. Nós estamos indo para um lugar, eles estão indo para outro. Não tem como nós andarmos juntos. É incoerente. Essa sociedade não vai dar certo. É julgo desigual. A gente poderia colocar assim. Comunhão também é harmonia. Falei em harmonia, eu lembro de música. A gente pode colocar de uma forma simples que a harmonia é uma sequência de notas tocadas, formando uma música. E aí se a gente pensasse aqui na nossa banda, se cada músico decidisse tocar uma harmonia diferente, cada um tocando uma música diferente ao mesmo tempo, como seria isso? Ficaria horrível e essa banda logo iria se dividir. Mas se eles tocarem as mesmas notas no mesmo tempo, seguindo certinho a melodia, vai ficar muito agradável, vai ficar um som envolvente, vai ficar muito gostoso. Viver em comunhão é viver em harmonia. Quando a gente olha crentes que estão em desarmonia, é algo feio de se ver e algo que promove divisão entre eles, nunca unidade. Viver em comunhão é viver em harmonia. Nós somos diferentes, mas estamos seguindo as ordens do mesmo Maestro. Estamos seguindo o mesmo Senhor. Então, por isso, nós deveríamos estar tocando a mesma música. Diante disso, a gente pode levantar algumas atitudes que existem na igreja que são pecaminosas e absurdamente incoerentes com a ideia da comunhão e que minam a comunhão que deve existir entre nós. Por exemplo, fofoca. Eu vi uma frase nesses dias que me chamou a atenção, não lembro quem foi que disse, mas ele disse o seguinte: a fofoca na igreja é um câncer, mas que muitas vezes é tratado como um resfriado. Fofoca mina a comunhão e a unidade que existe entre nós. E por incrível que esse ponto seja tão tratado, tão falado, como existe fofoca dentro da igreja.
Como existem irmãos que gostam de apontar o dedo para o outro, que veem, às vezes vê o irmão em pecado, e é verdade, o irmão pecou mesmo, mas são incapazes de ir lá conversar com a pessoa, mas estão prontas para ir conversar com outra pessoa sobre o terceiro. Que harmonia é essa? Que acordo é esse? E depois vai dizer que tem comunhão com os irmãos? Fofoca é uma das atitudes que é totalmente incoerente e pecaminosa. Uma segunda atitude, criar grupinhos fechados dentro da igreja, que é o que a Bíblia vai chamar de facções. Isso também mancha a beleza da igreja. Isso está longe de ser a comunhão que Deus projetou. Pessoas que se juntam e elas olham para os outros que não fazem parte desse grupo com uma certa indiferença, sem afeição nenhuma. Agora, é importante a gente lembrar que não é errado nós termos nossos melhores amigos dentro da igreja, pessoas que nós temos mais intimidade, cujo nível de amizade é superior. O errado é a soberba. O errado é a indiferença. Pessoas que agem assim, parece que ainda não entenderam o que significa graça. É importante a gente lembrar que até mesmo Jesus, quando esteve aqui, ele teve níveis diferentes de relacionamento. Ele amava todos, tinha carinho por todos, compaixão por todos, anunciava o evangelho para todos, mas ele escolheu 12 ali para estar mais perto dele. E desses 12, parece que 3 eram muito mais próximos pelos relatos da Bíblia. Pedro, Tiago e João. E dos 3, parece que ainda tinha um que era mais próximo ainda. O discípulo amado, João. Então não é errado você ter níveis diferentes de relacionamento. O errado é a soberba, o errado é a indiferença, porque isso é falta de amor. E uma terceira e última atitude que é totalmente incoerente com a ideia de comunhão, de parceria, de harmonia, de acordo, é a falta de perdão. Irmãos, todos nós somos pecadores que estamos num processo de santificação. E sabe o que isso significa? Significa que a gente vai errar um com o outro. A gente vai pisar na bola um com o outro. Se eu ainda não pisei na bola com você, é um sinal de que a gente está se relacionando pouco. Porque assim que a gente se aproximar, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente vai ter a oportunidade de exercitar a beleza do perdão. E eu espero que quando isso acontecer, o nosso amor por Deus e por Cristo e o nosso amor um pelo outro nos ajude a nos aproximarmos de novo e restaurarmos o nosso relacionamento. Guardar mágoa, falta de perdão, isso é algo totalmente incoerente com a ideia de família de Deus e o relacionamento que Deus projetou para nós. Então, comunhão está ligado à sociedade, à união, ao acordo, a ter em comum, a viver em harmonia. Se nós quisermos viver isso, nós precisamos saber bem quem nós somos, que nós somos o povo de Deus, salvos com um propósito, nós fazemos parte desse corpo, onde ninguém é superior ao outro, nós recebemos dons diferentes para ajudar um ao outro, tudo isso para a glória de Deus. É isso que nos move, esse é o nosso combustível, nós estamos de mãos dadas indo para lá, para o mesmo lugar. E nós não conseguiremos chegar lá sozinhos, por isso nós precisamos de parceria dessa sociedade, desse acordo. O terceiro texto que eu quero destacar, Filipenses 1, é de 3 a 5. A marcação está errada ali. Filipenses 1, de 3 a 5. Lembrando que a carta de Filipenses foi escrita praticamente como uma carta aos mantenedores de Paulo. Ele estava agradecendo por uma oferta que ele tinha recebido. A igreja de Filipe enviou uma pessoa para levar um certo valor, para suprir as necessidades de Paulo, para pedir notícias dele, saber como ele estava. Eles estavam muito preocupados com Paulo. E aí Paulo escreve essa carta e fala para aquele irmão, ó, leva lá para eles agradecendo, por favor. E aí no comecinho da carta, Paulo fala assim, ó, versículo 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, e todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria, por causa da cooperação
que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nesse texto, a palavra comunhão não aparece. Por quê? Porque a palavra koinonia aqui foi traduzida como cooperação. Em todas as versões mais tradicionais da nossa Bíblia está assim. A palavra koinonia, lembra que a gente viu lá no comecinho, que significa comunhão, foi traduzida como cooperação. A gente poderia ler o texto então assim, sempre oro com alegria por causa da comunhão que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Comunhão significa também cooperação. Cooperação, operar junto, trabalhar simultaneamente, auxiliar. Está ligado à ideia do auxílio mútuo, aquilo que nós fazemos uns para com os outros. Eu te ajudo e você me ajuda. Não é eu te ajudo se você me ajuda, mas é um mandamento para cada um. Eu te ajudo independente do que você faz por mim e você me ajuda independente do que eu faço com você. A comunhão que Deus deseja é esse relacionamento de cooperação, de trabalharmos juntos. Deus projetou a igreja, o nosso relacionamento de tal forma que nós precisamos uns dos outros. É por isso que Deus não dá todos os dons a uma pessoa só, porque senão seríamos perfeitos. Mas Ele dá de forma variada para que eu precise de você e você precise de mim. E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Por quê? Porque não somos autossuficientes. Mas a gente vê nas igrejas crentes que procuram levar uma vida individual, independente, como se fossem suficientes. Vivem uma filosofia do mundo, que é aquela ideia de cada um por si, Deus por todos. Cada um cuide da sua vida. Outro dia eu até vi um adesivo em um carro. Tinha 2 frases, uma em cima e uma embaixo. E a de cima dizia, Deus deu a vida. E a de baixo, para cada um cuidar da sua. Essa é uma das mentiras, uma das maiores mentiras que já foi inventada. Deus quer que nós cuidemos da vida uns dos outros, sim. Não no sentido de sermos fofoqueiros, mas no sentido de queremos ajudar, cooperar, trabalhar junto. Fora de Cristo pode até ser cada um por si, mas em Cristo é uns aos outros, cooperação, mutualidade. Comunhão, então a gente pode dizer que é mutualidade. Sabe o que eu acho interessante desse texto que a gente leu de Filipenses? É que Paulo estava longe daquela igreja e ele agradece pela comunhão deles. Eu aprendo aqui que a comunhão pode existir à distância. Que a comunhão existe até quando a gente está longe. A gente está junto até quando está longe. Porque a distância não vai impedir a gente de se importar com o outro, de se preocupar com o outro, de querer ajudar o outro. Isso também é comunhão, uma vida de cooperação. E aí, diante disso, a gente pode pensar no seguinte: podemos ter comunhão com o pastor Pedro? Podemos ter comunhão com o Wesley? Podemos ter comunhão com o Laura e com outros missionários? Mesmo nós estando aqui, eles estando em locais diferentes do mundo? Podemos. Você coopera com eles? Você ora por eles? Você de alguma forma é mantenedor deles? Isso também é comunhão. E pensando nisso, nessa ideia de cooperação, eu gosto de lembrar, até para encorajar os irmãos, dos nossos últimos casamentos, das últimas festas, dos chás. Quanta gente trabalhando, quanta gente cooperando, sem nenhuma remuneração financeira para isso. A tal ponto que a gente chega nos casamentos e aqueles que são contratados chegam no pessoal da igreja e falam assim: olha, de que empresa vocês são? A gente quer indicar vocês e aí vocês indicam a gente e tal. Aí o pessoal: não, a gente é da igreja, a gente não é profissional não. O quê? Como assim? Isso é muito bonito. E isso é uma demonstração de comunhão, de cooperação. Agora, obviamente, a gente não vai conseguir fazer tudo por todos. E a gente nem precisa fazer isso. É importante a gente lembrar, quando fala lá em Atos 2, o texto que a gente leu, fala que eles perseveravam na comunhão e que ninguém tinha nada em falta e tudo mais. Depois ele vai falar ali que a igreja ela foi aumentada a um número de 5.000 pessoas. Você não conhece 5.000 pessoas igualmente. Não dá para ter o mesmo nível de relacionamento com todos. Mas fala lá que eles perseveravam na comunhão, tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade de nada. Por quê? Porque o que não deve haver entre nós é uma postura de indiferença, mas de amor.
de carinho pelo outro, pelo simples fato dele ser um conosco por meio da cruz de Cristo. Nós nos vemos, ouvimos a necessidade do nosso irmão, nós não podemos simplesmente ignorar isso. Isso seria uma postura de egoísmo, de falta de comunhão para com sua família. Nem sempre a gente vai conseguir convidar todo mundo para a nossa festa. Nossa casa não vai caber todo mundo, mas tudo bem. Há níveis de relacionamento diferentes. Lembrando que com Jesus foi assim. Agora, irmão, eu gostaria que você pensasse na sua vida. Se no seu coração existe algum sentimento de indiferença ou de aversão por qualquer irmão, por qualquer um aqui, por exemplo, você precisa se arrepender. Você não está vivendo a comunhão que Deus planejou para a sua vida. Nós temos que olhar para o irmão, mesmo que a gente não conheça tanto dele, mas sentir carinho por ele e até nutrir um desejo de querer conhecê-lo se tivermos a oportunidade. E até nos esforçarmos por isso, dentro das nossas limitações. É isso que pelo menos tem que estar no nosso coração, essa disposição ao amor de Cristo. A gente poderia começar a definir a comunhão mais ou menos assim, ó. Comunhão é um compromisso de cooperação e parceria em amor, que mantém nossa unidade, apesar de nossas diferenças. Depois a gente vai melhorar isso aí. Então perceba o seguinte, que se nós limitarmos o conceito de comunhão, se nós tornarmos ele limitado apenas a um mero entretenimento, nós corremos o risco de ignorarmos aspectos que são tão fundamentais do relacionamento na família de Deus, como, por exemplo, a parceria, a cooperação, o serviço, a ajuda, o amor. Esses são alguns textos, apenas alguns que falam sobre comunhão. Algumas outras vezes na nossa Bíblia a comunhão vai ser traduzida como contribuição, mas a gente não vai ter tempo de olhar para esses textos. Falado sobre o que, gostaria de falar sobre o como. Como a gente vive a comunhão. A gente já pensou alguns exemplos, como a questão da falta de perdão, grupinhos e tal, que são ideias que minam a nossa comunhão. E a gente pode pensar o seguinte, uma vez que a comunhão está ligada a um compromisso que a gente tem de um para com o outro, essa cooperação fazemos uns para com os outros, a gente pode dizer que a comunhão se manifesta entre nós nas várias formas de mutualidades que a Bíblia apresenta. As mutualidades são todos aqueles textos que diz, façam isso uns aos outros, fazei tal coisa mutuamente. Esses versículos mostram como deve ser o nosso compromisso de cooperação. E são atitudes que nos ajudam a moldar o nosso caráter para que a gente cumpra a nossa missão de espalhar e espelhar a imagem de Deus. Assim a gente pode dizer o seguinte, que a comunhão sempre se revelará nas mutualidades. A gente não vai ter tempo de falar sobre todas as mutualidades, separei apenas algumas que eu gostaria que os irmãos olhassem. Não sei se todos conseguem ler, mas está aí, acolher, aconselhar, amar, carregar o peso, confessar pecados, tudo isso você pode acrescentar no final, uns aos outros, mutuamente. Tudo isso mostra o compromisso, a cooperação que deve haver entre nós. Isso são evidências ou marcas da comunhão que Deus espera da nossa família. Considerar com atenção, consolar, exortar, cooperar, cultivar a paz, cultivar a humildade, a disposição em servir, amar fraternalmente, edificar, ensinar, não julgar, não se queixar, falar a verdade, hospedar, manter o espírito de unidade, de pensamento, orar, perdoar, servir, ajudar, sujeitar-se e suportar. Irmãos, limitar o conceito de comunhão a um mero entretenimento pode fazer com que a gente se acomode, achando que só por ter aquele tempo juntos já estamos vivendo a plenitude da comunhão. Ou pode também gerar uma não valorização de outras características da comunhão, como a oração juntos, como o serviço, como o suporte, achando que isso não faz parte do nosso relacionamento. Por exemplo, alguém diz, eu não preciso ir na reunião de oração, porque eu posso orar em casa. É verdade, mas você está perdendo um grande tempo de comunhão, onde nós nos agrupamos, compartilhamos necessidades, e de vez em quando é até legal que a gente compartilha uma necessidade, o irmão ouve e fala assim, calma aí, irmão, eu posso te ajudar. Eu tenho como te ajudar nisso aí. Irmão, nossa, a gente nem orou e já está sendo respondido. Isso é comunhão.
Isso é cooperação. O tempo de oração que a gente tem aqui na igreja, nas quartas-feiras, do começo ao fim é um tempo de comunhão, porque existe ensino, porque existe oração uns pelos outros, porque existe serviço uns pelos outros. Eu quero destacar só 3 mutualidades que eu quero comentar, a gente não vai ler os textos bíblicos, mas só para ilustrar essa ideia da comunhão que se manifesta de várias formas, para nos encorajar. Uma delas é a ideia de exortar, encorajar e aconselhar, são termos que estão bem próximos na Bíblia. Então, uma forma de demonstrarmos a comunhão com os irmãos é exortando o irmão que está em pecado. Porque eu exorto para o bem dele, é uma demonstração de amor. Quando eu exorto, eu estou tendo um tempo de comunhão com o meu irmão. Quando eu encorajo alguém que está desanimado, quando eu aconselho alguém que precisa de alguma orientação, quando a gente senta junto, compartilhamos, abrimos a Bíblia e um irmão dá uma orientação para o outro, nós estamos vivendo a comunhão. Uma segunda modalidade, ajudar a levar a carga uns dos outros. Quantos de nós não temos lidado com problemas familiares, conjugais, espirituais, vícios, pecados, angústias, tristeza? E é para esses irmãos que a gente precisa se aproximar, estender a mão, dizer, deixa eu te ajudar, divide esse fardo comigo. Você não precisa carregar isso sozinho, porque nós somos irmãos, nós somos uma família. E o último, o amor fraternal. A palavra fraternal está ligada àquilo que é próprio de irmãos. Nós devemos amar como o amor de irmão. É por isso que a gente se chama irmão. Uma coisa que aconteceu comigo há algum tempo atrás, há mais ou menos uns 4, 5 anos, que me marcou bastante, foi assim. Eu estava na igreja do meu pai, minha igreja de origem, e lá é uma igreja bem pequena, tinha aproximadamente umas 30 pessoas, a gente estava reunido na minha casa, para cultuar, a gente não tinha um salão próprio. E aí acabou o culto, e os irmãos foram entrar em casa para tomar um cafezinho, tal, comer uma bolachinha, conversar. E eu fiquei bem no local que era a passagem, de onde o pessoal via da garagem até entrar em casa. E então veio alguns amigos, pessoas muito amigas minhas da igreja, e eu fui cumprimentando uma por uma. E cada uma eu falava o nome e o apelido da pessoa. Então, e aí, Dudu, e aí, Renatinho, e aí, Tonho, e aí, Dayana, tal. Ia cumprimentando, dando um abraço e o pessoal ia passando. Aí chegou um senhor de idade, é um dos líderes da igreja. E aí, na hora de cumprimentá-lo, olá, irmão Adolfo, o nome dele. Irmão Adolfo. E aí depois veio uma outra pessoa, que eu não sabia o nome. E aí, como a gente cumprimenta alguém que a gente não sabe o nome. Olá, irmão, vamos entrar. E isso me incomodou. Me incomodou porque eu não sabia o nome daquela pessoa, daquele irmão querido. E me fez pensar essa questão do tratamento irmão, né? Parece que para mim estava se tornando um mero título que eu estava dando a uma pessoa. E aqueles que eu tinha mais proximidade como irmãos, eu estava chamando pelo apelido, pelo nome e tal, e aqueles que eram mais distantes de mim, aí eu os chamava de irmão. Isso me fez pensar o que a Bíblia quer dizer quando ela fala de amor fraternal, de irmãos. E uma reflexão que eu faço é o seguinte, eu tenho uma irmã mais nova, muitos aqui já conhecem, ela ajudou a gente já a tocar em cantata aqui e tudo mais. Há uns anos atrás, antes da minha irmã começar a namorar, vários caras vinham atrás dela. E eram uns caras tudo tranqueira. Você olhava a foto dos perfis de rede social, assim, já... Olha esse cara, só pela foto já dava pra saber do cara. E as colegas de turma dela, de cursinho, de colégio, ficavam incentivando ela, por que você não dá uma chance pro cara? Ele é legal, ele gosta de você, tal, o que tem? E ela meio tímida, assim, tal, não sabia muito como dizer, às vezes queria ser simpática com os caras. Aí minha mãe já ficava muito preocupada, vinha falar comigo, olha, está acontecendo isso, vai lá conversar com a sua irmã. E aí meu coração apertava, porque eu quero o melhor para minha irmã. Eu quero que ela case com um homem de Deus, eu quero que ela viva a vida que Deus tem para ela, o projeto de Deus para ela. Então eu ia conversar com ela, e a gente chorava, e eu falava, sai dessa, corta logo, você fica querendo ser simpática, para com isso. E graças a Deus, Deus livrou ela de um monte de tranqueira,
E agora ela está com um cara mais ou menos aí. Mas meu coração ficava apertado, porque ela é minha irmã, eu quero o bem dela, eu a amo. Meninas, aqui da igreja, jovens, adolescentes, vocês também são minhas irmãs. E o meu coração fica apertado quando eu vejo algum perigo se aproximando de vocês. E se vocês deixarem, eu vou fazer aquilo que for possível para cuidar de vocês. E isso se aplica a outros também, a todos os outros. Nós somos irmãos, nós somos família. Nós nos amamos como família, como irmãos de sangue. Não o sangue dos nossos pais, mas o sangue de Cristo. Esse é o amor que deve existir entre nós. É por isso que ninguém no mundo conhece essa comunhão. Eles podem se juntar nos barzinhos, comer, dar risada, mas eles não têm a comunhão que Deus preparou para a gente. Porque não existe o amor fraternal. Não existe o perfeito amor. Isso só nós podemos conhecer. Então não desperdiça isso. Não joga isso fora. Não vive uma vida individualista. Não vive com as suas ideias fechado. Para evitar ser exortado ou para evitar qualquer outro desconforto. A gente precisa disso. A comunhão é uma expressão prática do amor fraternal. Uma igreja forte na comunhão é uma igreja que nutre o amor uns pelos outros e que luta por eles. Participar de um churrasco sem amar o próximo é fácil. Mas é impossível você ter uma comunhão verdadeira e profunda sem amar. É impossível. Graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós e nos permite vencer o nosso egoísmo, o nosso pecado, nos permite vencer o individualismo e amar espelhando o amor de Deus. É assim que a gente vive a comunhão, nas mutualidades. Por último, por quê? Por que viver em comunhão? E para isso eu gostaria de responder lendo apenas um texto que eu vou projetar aqui, que está em Romanos 15, versículos 5 a 7, caso você queira abrir. Mas diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A unidade que Deus projetou visa a glória dele, visa espelhar a sua imagem. Um ajuda o outro a crescer em santidade. A gente usa as nossas diferenças, como o ferro, com o ferro se afia, assim um amigo, seu companheiro. E assim o nosso amor reflete o amor de Deus para conosco, e a gente consegue espelhar e espalhar melhor a imagem de Deus por meio da nossa comunhão. Deus projetou a comunhão para que a nossa igreja brilhe a glória de Deus. Talvez exista alguma pessoa aqui que tenha dificuldade em desenvolver um relacionamento nesse nível de amor. E aí, diante disso, eu gostaria que você pensasse, que você se perguntasse: por que a comunhão é uma dificuldade para mim? E aí existem algumas possibilidades, não coloquei aqui todas. Isolamento, você é uma pessoa que fica sozinha na igreja, que não procura se envolver com ninguém. Até vem à igreja, mas depois vai embora, fica na sua. Medo de se machucar. Se você se relacionar com profundidade com alguém, você vai se machucar. Mas aí a gente tem a oportunidade de exercitar o amor que Cristo nos ensinou. E aí essas feridas vão ser preciosas para moldar o nosso caráter e nos fortalecer. Falta de amor, indiferença, orgulho, egoísmo. Estar no mesmo ambiente e não se importar com a pessoa que está do seu lado. Nosso irmão está lá dando um testemunho, está contando algo que diz respeito à vida dele, e o camarada está lá viajando na internet, totalmente indiferente ao que está acontecendo. Conflitos não resolvidos, aquela ideia de falta de perdão. Um câncer que existe na igreja que vai gerar divisão.
Seja qual for essa atitude, ou se for alguma outra que tem te impedido de viver um relacionamento mais profundo, você precisa se arrepender. Algo importante da gente lembrar quando falamos em comunhão é que a comunhão não é uma opção para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Logo, não viver em comunhão é pecado. Não viver o amor fraternal é pecado. Em segundo lugar, a comunhão é um grande privilégio para a família de Deus. Tem um provérbio que diz assim, ó, o que se isola busca seus próprios interesses e insurge-se ou se rebela contra a sabedoria. O que se isola busca seu próprio interesse e está em guerra, em rebeldia contra a verdadeira sabedoria. Logo, rejeitar a comunhão, além de ser pecado, é uma grande tolice. Rejeitar o relacionamento profundo, além de ser pecado, é uma grande tolice. Um crente que quer viver sozinho, que quer viver um cristianismo longe dos irmãos, é um crente que caminha para uma vida medíocre e fadada ao fracasso. A gente pode concluir dizendo o seguinte, que a comunhão é o sério compromisso de cooperação em amor que temos uns para com os outros, planejado por Deus, demonstrado pelo exercício das mutualidades bíblicas, para que Ele seja mais glorificado por meio de nós, à medida que crescemos nessa unidade. Memorizaram? Vamos deixar assim, ó. Comunhão é compartilhar a vida para a glória de Deus. Mais fácil? Cuidado, porque a gente pode até dividir o pão, mas não necessariamente dividir a vida. Dividir o pão pode ser um estágio inicial, isso é muito bom. Mas não vamos limitar isso, não vamos desperdiçar todo o resto. Vamos continuar nos aprofundando na comunhão que Deus deseja. Há crentes que gostam de falar uns com os outros, gostam de rir, gostam de contar piadas, contar histórias, mas tem grande dificuldade de abrir o coração para alguém. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso para todo mundo, mas relacionamentos mais profundos precisam começar a crescer dentro da família de Deus. Se você é esse tipo de pessoa, você tem desperdiçado a comunhão que Deus projetou para a sua vida. A comunhão, como a gente viu no começo, é atitude. Ela precisa de perseverança. Eles perseveravam, eles lutavam por isso. Isso não é algo automático. Você vai precisar se esforçar por isso. Mas, lembrando, nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda a vencer o nosso coração pecaminoso. Só a graça de Deus para fazer isso com a gente. Por isso que o mundo não conhece. Eu queria encerrar trazendo algumas reflexões para as nossas famílias. A primeira delas, para os casais, casados. Se há um lugar onde a comunhão precisa ser vivida de uma forma plena, essa sociedade, essa parceria, esse acordo, esse andar junto, precisa ser no casamento. E como eu vejo casais que não conversam, que não se abrem um para o outro. Às vezes parece que a vizinha sabe mais da mulher do que o marido. O marido toma decisões importantíssimas sem pedir o auxílio da sua auxiliadora. Ela não é só companheira, ela é auxiliadora, ajudadora. Os maridos simplesmente chegam e falam que tomaram a decisão, podendo consultá-la. Não estou falando de situações em que não foi possível. Não, simplesmente ignoram. Onde está a harmonia? Onde está a parceria? Onde está a comunhão? A mulher não sabe quanto o esposo ganha. Ela não sabe, isso é verdade, entre crentes. Casal crente. Aí ela ganha o dinheiro dela, ela usa do jeito dela, ele ganha o dinheiro dele e usa do jeito dele. Aí eles combinam assim qual conta cada um vai pagar. Entre crentes. Isso não é esquisito? No mínimo, esquisito? Onde está uma só carne? Pais, vocês têm procurado desenvolver comunhão com seus filhos? Um relacionamento profundo? Uma conversa que vá além de assuntos triviais, superficiais? Realmente compartilhar a vida? Abrir seu coração para o seu filho? Às vezes contar um problema que está acontecendo na sua casa, seu filho precisa saber. Se o filho vê você abatido, está tudo bem? Não, está tudo bem. E você está acabado por dentro. Compartilhar com ele. E às vezes tem pais que tentam fazer isso.
Aí vão lá, se esforçam. E aí, filho, como estão as coisas? Como foi hoje no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Ah, tudo bem. Pô, se esforça um pouco também para desenvolver comunhão com seu pai. Você quer ter comunhão com outras pessoas da igreja? Mas é a sua família. Aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Pede para Deus te ajudar um pouquinho aí no seu egoísmo. Esse mundo tão fechado em si mesmo. Irmãos, nós vivemos dias de profundo individualismo. E isso, além de pecado, é uma grande tolice. Não vamos desperdiçar a comunhão que Deus projetou para nós. Amém? E não vamos limitar a comunhão ao mero entretenimento. Vamos além do tempo juntos. Vamos aproveitar a comunhão vivendo uma vida centrada não em nós, mas uma vida centrada na cruz, uma vida centrada no Evangelho, uma vida centrada em Deus. Para que Deus brilhe por meio do nosso relacionamento, para que a sua glória brilhe por meio da nossa família, família de Deus. Amém? Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu amor, que nos constrange a amarmos a Ti e amarmos ao próximo. Senhor, obrigado por essa família que o Senhor nos deu. Obrigado por cada irmão aqui. Ó Deus, nos ajuda a vencer o nosso coração pecaminoso, a vencer o nosso egoísmo e a olhar para Ti, a olhar para o próximo, a ter carinho pelo próximo, a realmente pôr em prática o amor fraternal, a cooperarmos uns com os outros. Nos ajuda a deixarmos os outros nos ajudar, a abrir nosso coração, a viver realmente como irmãos. Senhor, tira do nosso meio a fofoca, a maledicência, as intrigas, os grupinhos fechados, a soberba, o orgulho, a vaidade, a indiferença. E coloca, Senhor, amor em nossos corações. Esse amor vem de Ti, não vem de nós. Nós somos tão limitados, tão débeis, tão fracos. Senhor, precisamos da Tua graça. Rogamos por ela. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, que bênção, né? Nós queremos encerrar esse culto e depois nós vamos ter um tempo de homenagem para os pais. Mas gostaria de encerrar orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos deu de poder aprender da Sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que essa igreja possa ter realmente essa experiência da comunhão que só os santos podem experimentar, que essa comunhão seja verdadeira entre nós, como o Teu servo nos ensinou, que está contido na Tua palavra. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor, as consolações e comunhões do Teu Espírito, comunhão com o Teu Espírito, seja com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.